E se uma promessa feita sob as estrelas pudesse mudar completamente quem você é por dentro? Isso é exatamente o que acontece neste conto. Hoje você vai conhecer Zafira, uma cigana que não lê o futuro, não vende amuletos. Ela faz algo muito mais poderoso. Ela te faz fazer uma promessa para você mesmo. E cobra o preço dela. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Adoro saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. E se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Porque todo dia tem história nova esperando por você. A noite chegou como sempre chega no sertão, devagar, espreguiçando-se sobre o horizonte com aquela preguiça dourada que antecede o escuro absoluto. O rio dourado corria manso entre suas margens de barro vermelho, sussurrando segredos para as pedras lisas que o tempo havia polido ao longo de séculos. Era ali, naquela curva generosa onde as águas descansavam antes de seguir viagem, que o acampamento dos Caldeiracha havia erguido suas tendas. As carroças chegaram com o entardecer, puxadas por cavalos de cores variadas, com crinas trançadas com fitas vermelhas e douradas. As rodas de madeira deixavam sulcos fundos na terra úmida da margem, e o barulho das panelas, dos sinos pendurados nas armações e das vozes animadas foi, por alguns momentos, mais alto que o próprio rio. As crianças desceram antes mesmo que os cavalos parassem, rolando pela grama como pinhões que caem das árvores. E logo havia gritos de alegria misturados ao latido dos cachorros que corriam em círculos sem propósito aparente. Zafira desceu da última carroça com a calma de quem não precisa se apressar para nada. Ela tinha 63 anos, ou talvez menos, talvez mais. Ela mesma havia perdido a conta em alguma aldeia da Moldávia, décadas antes, e carregava nos ombros não apenas os xales bordados de contas de vidro e moedas de cobre, mas também o peso silencioso de tudo que havia visto e prometido ao longo de uma vida vivida em movimento. Seus cabelos brancos, tão brancos quanto a lã recém-lavada, estavam presos numa trança larga que lhe descia até a cintura, ornamentada com flores secas e um pequeno cristal que captava a luz do poente e a espalhava em fragmentos cor-de-rosa pelo ar ao redor. Seu rosto era um mapa de estradas que ela havia percorrido. As rugas eram profundas e numerosas, mas não tornavam o rosto triste, ao contrário, davam-lhe uma expressão de permanente contemplação, como se Zafira estivesse sempre ouvindo algo que ninguém mais conseguia escutar. Os olhos, negros e brilhantes como azeitonas curadas no azeite, moviam-se com uma rapidez que destoava da serenidade do resto do corpo. Ela via tudo. Sempre havia visto tudo. Aqui, ela disse, e sua voz, surpreendentemente grave para uma mulher de sua estatura, cortou o barulho do acampamento como uma faca corta pão fresco. Ficamos aqui por 3 dias. Ninguém questionou. Quando Zafira falava sobre quanto tempo ficariam em algum lugar, as pessoas simplesmente aceitavam. Porque ela tinha o costume de estar certa nessas coisas da mesma maneira que o sol tem o costume de nascer no leste. Era uma daquelas certezas que não precisam de explicação. Enquanto os outros armavam tendas e acendiam fogueiras, Zafira caminhou até a beira do rio. Ela tirou os sapatos, pesados, de couro escurecido pelo uso, e deixou que os pés descalços tocassem a lama fria da margem. O barro se acomodou entre seus dedos como uma saudação antiga. Ela fechou os olhos. As estrelas ainda não haviam aparecido, mas ela sabia que viriam. Sempre vinham. E com elas, viria também o que o rio lhe havia prometido naquele sonho de 3 noites atrás. Uma escolha. Uma promessa a ser feita ou a ser quebrada. E no centro de tudo, como sempre no centro de tudo nas histórias que valiam a pena, havia uma jovem que ainda não sabia o que estava por vir. Zafira abriu os olhos e observou o reflexo do céu escurecendo na água. Lá no fundo do rio, entre os peixes e as pedras, ela viu uma face que não era sua. Era o rosto de uma menina com olhos verdes e cabelos cor-de-mel, e ela estava chorando. Então é você, murmurou a velha cigana, quase para si mesma. Já estava esperando por você. Ao fundo do acampamento, uma criança começou a tocar violino. A música subia pelo ar úmido da noite que chegava, e era tão bela e tão triste que mesmo o rio pareceu diminuir um pouco a sua correnteza para ouvir. Ela se chamava Isadora, e havia crescido na casa de pedra que ficava no alto da colina. A casa que todo mundo na cidade de São Benedito chamava de a casa do comendador, mesmo que o comendador já estivesse morto havia 40 anos e sua família houvesse decaído tanto desde então que o nome soava mais como uma lembrança do que como um título. Isadora tinha 22 anos e cabelos cor-de-mel que ela geralmente prendia numa trança simples, sem adornos, não por falta de vaidade, mas por falta de paciência para os pequenos rituais da feminilidade que sua tia Conceição tanto valorizava. Ela preferia passar as manhãs no jardim, entre as ervas medicinais que havia plantado nos canteiros ao lado da casa,
ou percorrendo os livros velhos que seu pai havia deixado numa biblioteca cujas prateleiras haviam escurecido tanto com o tempo que parecia que os próprios livros estavam cobertos de fumaça. Naquela tarde, porém, ela não estava no jardim nem na biblioteca. Estava sentada à beira do rio, com os pés dentro d'água e os olhos fixos na corrente, tentando decidir o que fazer com a carta que tinha no bolso do avental. A carta havia chegado naquela manhã, num envelope selado com cera vermelha e escrita com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente como sendo de Mateus. Mateus, que havia partido havia 2 anos para tentar fortuna na cidade grande. Mateus, que havia prometido voltar. Mateus, a quem ela havia dado uma fotografia sua e uma mecha de cabelo e o que ela julgava ser o melhor pedaço do seu coração. A carta dizia, em termos educados e cuidadosamente escolhidos que custavam mais do que a franqueza costuma custar, que ele havia encontrado uma outra pessoa. Uma moça de família estabelecida, com dinheiro e conexões que ele precisava para construir a vida que desejava. Ele esperava que Isadora pudesse entender. Ele guardaria sempre uma afeição especial por ela. Tinha certeza de que ela encontraria alguém mais adequado às suas circunstâncias. Isadora leu a carta 3 vezes. Na primeira, sentiu o estômago cair como uma pedra jogada no poço. Na segunda, sentiu uma raiva fria e limpa que a surpreendeu pela sua nitidez. Na terceira, já não sentiu quase nada, apenas o peso da letra no papel e a sensação estranha de que uma parte de si mesma havia ficado para trás em algum lugar, esquecida como um casaco num banco de praça. Foi então que ela ouviu a música. Vinha debaixo do rio, do lado onde as árvores cresciam mais grossas e encurvadas sobre a água, e era uma música de violino que subia pelo ar com a mesma leveza impossível que tem certas memórias felizes. Aquelas que você não consegue de onde vieram, mas que deixam uma doçura no peito. Ela levantou. Enxugou os pés na grama. Dobrou a carta com cuidado excessivo, o tipo de cuidado que se tem com as coisas que se pretende destruir mais tarde, e a enfiou de volta no bolso. E foi andando na direção da música. O acampamento cigano não a surpreendeu tanto quanto deveria ter surpreendido. Ela havia escutado que os caldeiras costumavam parar naquela curva do rio a cada alguns anos. Embora nunca houvesse chegado perto o suficiente para ver as tendas de perto, sabia de sua existência da mesma forma que se sabe da existência de certas coisas que existem à margem do cotidiano. À medida que se aproximou, a luz das fogueiras foi crescendo no fim da tarde, e o cheiro de temperos e cavalos e terra úmida foi chegando à sua frente como um anúncio. Uma menina de uns 10 anos, com 2 tranças cheias de fitas coloridas e um olhar de suspeita aguçada que desmentiam completamente os cachinhos inocentes, parou à sua frente. Você veio ver a Zafira, disse a menina. Não era uma pergunta. Isadora abriu a boca para dizer que não, que ela havia simplesmente seguido a música, que não tinha a menor intenção de ver nenhuma Zafira. Mas a menina já havia virado de costas e estava a caminhar em direção a uma tenda maior que as outras, uma tenda de lona vermelha e amarela com estrelas costuradas nas bordas, e havia algo no jeito como ela o fazia que tornava qualquer outra resposta impossível. Isadora seguiu. O violino havia parado. O interior da tenda de Zafira era um mundo diferente do mundo lá fora. Não no sentido fantástico que os romances costumam usar. Não havia névoas de incenso colorido nem espelhos mágicos pulsando em luz estranha, mas diferente da mesma maneira que um quarto antigo difere do corredor que leva até ele. O ar tinha uma qualidade de permanência, de coisas que estavam ali havia muito tempo e que pretendiam continuar estando. As paredes da tenda estavam cobertas de tecidos sobrepostos em camadas, e cada tecido havia sido costurado com padrões que Isadora não reconhecia mas que seu olho seguia sem querer, como se o padrão pedisse atenção. Havia velas espalhadas por toda parte, em castiçais de ferro, em pratos de barro, em copos de vidro, e a luz que produziam era dourada e irregular, fazendo as sombras dançarem nas paredes com uma paciência que as sombras de fora não tinham. No centro da tenda, sobre um tapete de cores passadas pelo uso mas ainda belas, havia uma mesa baixa com 2 cadeiras de madeira. Zafira já estava sentada em uma delas. Ela não disse nada quando Isadora entrou. Apenas fez um gesto com a mão, aberto e relaxado, como quem indica um assento a um convidado esperado. Isadora sentou. Por um momento as 2 mulheres se olharam. A velha cigana com aqueles olhos de azeitona que pareciam ver mais do que mostravam, e a jovem com os olhos verdes cheios de um cansaço que era jovem demais para justificar. Você tem cheiro de carta, disse Zafira finalmente, em português com um sotaque que Isadora não conseguiu identificar com precisão. Havia vogais arredondadas que sugeriam um leste europeu, mas também inflexões que poderiam ter vindo de qualquer caminho percorrido ao longo de décadas. Acabei de receber uma, respondeu Isadora, sem saber bem por que estava respondendo com tanta naturalidade a uma estranha. Não. Zafira balançou a cabeça devagar. Não o papel.
O cheiro de dentro da carta. O cheiro de uma decisão que você ainda não tomou. Isadora fechou as mãos sobre o colo. Eu não acredito nessas coisas. Eu sei. A velha sorriu, e era um sorriso que não tinha nada de condescendente, apenas uma espécie de reconhecimento gentil. A maioria das pessoas que vêm até mim não acredita. Não é por isso que vem. Eu não vim até você. Eu segui a música. A música que eu mandei tocar quando vi o seu rosto no rio. Zafira disse isso com a mesma naturalidade com que se diz que mandou assar o pão porque estava com fome. Sente o cheiro do ar esta noite? Isadora inspirou. Havia algo diferente no ar dentro da tenda, não incenso, não exatamente, mas algo parecido com o cheiro que o ar tem depois de uma tempestade, aquela frescura carregada de ozônio que limpa os pulmões de tudo que estava velho. Vai chover? Perguntou ela. Não está noite. Esta noite as estrelas vão ficar. E as estrelas desta noite são diferentes das de ontem e das de amanhã. Zafira se levantou com uma agilidade que surpreendeu Isadora. Foi até um dos baús que se acumulavam numa das paredes da tenda e voltou trazendo um baralho de cartas que parecia tão velho quanto ela. As cartas eram grandes, de bordas gastas, e quando Zafira as colocou sobre a mesa Isadora viu que não eram cartas de baralho comuns. Os desenhos eram diferentes, mais elaborados, com figuras que ela não reconhecia mas que pareciam familiares da mesma maneira que são familiares os sonhos na manhã depois que você os teve. Eu não quero que você leia meu futuro, disse Isadora. Eu sei. Você quer que eu lhe diga o que fazer. Zafira começou a embaralhar as cartas com movimentos rápidos e precisos, e o farfalhar delas no ar silencioso da tenda era como um sussurro em idioma que Isadora estava quase entendendo. Mas isso eu não faço. Nunca fiz. O que eu faço é mais simples e mais difícil do que ler o futuro. O que é? A velha parou de embaralhar. Olhou para Isadora com aqueles olhos que pareciam ter nascido já sabendo coisas. Eu faço promessas, disse ela. E cobro o preço delas. O silêncio que se seguiu era do tipo que não pede desculpas pela sua existência. Lá fora, um cavalo relinchava e alguém ria com aquela gargalhada cheia e desinibida que é característica das pessoas que não têm vergonha de existir. Dentro da tenda, o tempo parecia ter parado numa posição específica, esperando. Que tipo de promessas? Perguntou Isadora, e havia na sua voz algo que ela não havia planejado colocar ali: esperança. Zafira colocou as cartas sobre a mesa, não espalhadas como quem vai fazer uma leitura, mas em pilha arrumada, como quem guarda uma ferramenta que não vai ser usada naquele momento. Levantou-se uma vez mais e foi até a entrada da tenda. Afastou a lona e chamou a noite para dentro com um gesto largo dos braços. Venha, disse ela. Saíram as duas para o espaço aberto entre as tendas, onde o acampamento havia encontrado o ritmo quieto das horas tardias. As fogueiras estavam mais baixas agora, sussurrando em brasa, e as sombras das pessoas que ainda estavam acordadas projetavam-se longas e brincalhonas nas lonas das tendas ao redor. A menina das tranças coloridas dormia enrolada num chale ao lado de uma fogueira, com um cachorrinho magro aninhado contra seu estômago. Zafira caminhou até um ponto um pouco afastado das tendas, onde a grama crescia mais alta e o barulho do rio chegava com mais clareza, e ali parou. Ergueu o rosto para o céu. E Isadora, que a havia seguido sem saber bem porquê, ergueu também o seu. O céu era extraordinário naquela noite. Não havia lua, ela havia mergulhado cedo atrás das colinas, e sem a lua as estrelas tomavam o espaço com uma generosidade que nas noites iluminadas elas não tinham. Eram tantas e tão brilhantes que o espaço entre elas parecia menor do que o espaço que elas ocupavam, e a Via Láctea cruzava o horizonte de ponta a ponta como uma cicatriz luminosa. Quando eu tinha sua idade, disse Zafira, ainda com os olhos no céu, fiz uma promessa debaixo de um céu como este. Era na Romênia, numa noite de verão que cheirava a alfazema e a pão velho e a cavalos suados. Eu estava apaixonada por um homem que não merecia o amor de ninguém, mas amor não costuma pedir permissão para se instalar onde não é bem-vindo. Isadora esperou. O rio falou por um momento. Prometi a mim mesma que eu nunca mais amaria ninguém que não fosse digno de ser amado. Que eu nunca mais dobraria minha vida para caber no espaço que alguém mais fraco me destinasse. A velha cigana baixou os olhos do céu e os voltou para Isadora. Sabe o que aconteceu? O que? Cumpri. É a coisa mais difícil e mais libertadora que já fiz. Mas cumpri. Ela pausou. As promessas feitas sob as estrelas têm uma qualidade diferente das outras. As estrelas são testemunhas antigas, mais velhas do que qualquer deus que os humanos já inventaram. E as testemunhas antigas cobram os seus honorários. Isadora olhou para o céu novamente.
Havia uma estrela mais brilhante que as outras, quase no centro do campo de visão, e ela ficou olhando para ela até que seus olhos começaram a lacrimejar levemente do esforço. Você está me dizendo que eu devo fazer uma promessa? Perguntou ela. Não. Zafira foi direta como sempre era. Estou lhe dizendo que existe a possibilidade de fazer uma. A decisão é sua. A promessa, se for feita, também. E se eu não quiser? Então você vai para casa, vai chorar a sua carta, vai lamentar o seu Mateus por alguns meses e depois vai seguir sua vida como ela teria sido de qualquer maneira. Não é um mau caminho. É o caminho mais comum. Havia uma ausência de julgamento na voz de Zafira que era, em si mesma, uma forma estranha de respeito. Ela não estava tentando convencer. Estava apenas colocando as opções no espaço entre elas com a mesma calma com que um jardineiro coloca sementes diferentes sobre uma mesa, sem favorecer nenhuma, deixando que cada uma encontre a mão que a vai escolher. Que tipo de promessa? Perguntou Isadora pela segunda vez naquela noite, mas desta vez havia uma seriedade diferente na pergunta, uma seriedade que vinha de um lugar mais fundo. Zafira inclinou a cabeça. Havia nas suas feições algo que se aproximava de satisfação, mas era uma satisfação tranquila, sem triunfo. Uma promessa para você mesma, disse ela. Não para ele. Não para mim. Para você. A mais difícil de todas. Ela olhou novamente para o céu. E as estrelas que estão aqui esta noite são as certas para testemunhá-la. Amanhã, outras estrelas. Depois de amanhã, outras ainda. Esta noite, estas. E estas têm paciência para ouvir o tipo de coisa que você precisa dizer. O vento passou entre elas, cheirando a rio e a terra e a algo indefinível que pode ser simplesmente o cheiro do tempo quando ele está se movendo mais devagar do que o habitual. Isadora sentiu os cabelos se soltarem da trança simples, e alguns fios dourados lhe caíram sobre o rosto. Ela não os afastou. Ficou parada naquela posição, com o vento no rosto e o céu sobre ela e a voz do rio nos ouvidos, e sentiu que estava num daqueles momentos em que a vida oferece uma dobradiça, um ponto de articulação entre o que foi e o que pode ser. Esses momentos são raros. Mais raros do que as pessoas pensam quando estão longe deles, e mais reconhecíveis do que deveriam ser quando você está dentro deles. Me diga, disse ela finalmente, como funciona. E Zafira começou a explicar, enquanto as estrelas antigas e pacientes ouviam de cima com aquela atenção silenciosa que só as coisas muito velhas sabem ter. A explicação de Zafira não era o que Isadora havia esperado. Ela havia esperado rituais, gestos misteriosos, palavras em línguas que não conhecia, talvez um espelho ou uma chama ou algum objeto carregado de significado obscuro. O que ela recebeu foi algo consideravelmente mais simples, e por isso mesmo, consideravelmente mais perturbador. Uma promessa real tem 3 partes, disse a velha, e voltaram para a tenda, pois o ar havia esfriado com o avançar da noite e os ossos de Zafira. Ela explicou sem drama, respondiam à friagem com opiniões próprias. A primeira parte é a nomeação. Você precisa dizer o que está prometendo, em voz alta e em palavras claras. Sem metáforas. Sem rodeios. As estrelas são velhas demais para ter paciência com poesia quando o que você quer é clareza. A segunda parte é o custo. Toda promessa tem um custo, e o custo precisa ser real, algo que você vai efetivamente sentir falta, algo que você está disposta a abrir mão. Não um sacrifício simbólico. Algo verdadeiro. E a terceira parte? Zafira se sentou à mesa e ficou em silêncio por um momento que durou o tempo suficiente para ter peso. A terceira parte é o cumprimento. Que é a única parte que não acontece esta noite. Que acontece todos os dias, em cada escolha pequena e em cada escolha grande, durante o tempo que for necessário. Que pode durar a vida inteira. Ela olhou para Isadora com uma direteza que não era crueldade, mas era honesta. É por isso que a maioria das pessoas não faz promessas reais. Elas fazem promessas fáceis, promessas que têm saídas, promessas que elas já sabem que vão quebrar na primeira curva difícil. E isso não tem nada de errado. Entenda. A maioria das promessas quebradas não faz mal a ninguém. Mas não são promessas feitas sob as estrelas. São apenas palavras. Isadora ficou olhando para as mãos que tinha no colo. As mãos que havia colhido ervas pela manhã, as mãos que haviam aberto a carta de Mateus, as mãos que agora seguravam o espaço vazio entre ela e o que poderia ser diferente. E o custo, disse ela. Você decide o custo, ou eu? Você. Sem hesitação. Eu nunca poderia. Só você sabe o que é real para você. Só você sabe o que custaria o suficiente para ter peso verdadeiro. Isadora pensou. Lá fora,
O acampamento havia quietado ainda mais, e agora só se ouvia o rio e, muito ao longe, o canto de uma coruja que havia escolhido a noite como sua língua materna. O interior da tenda cheirava a cera de vela e a algo herbal que ela não conseguia identificar precisamente. Talvez lavanda, talvez outra coisa, talvez simplesmente o cheiro acumulado de todos os anos que Zafira havia carregado naqueles baús e tapetes. Se eu fizer essa promessa, disse Isadora devagar, testando as palavras enquanto as dizia, e se eu a cumprir, o que muda? Você. A resposta foi imediata e sem ornamento. E se eu a cumprir e ainda assim as coisas não melhorarem? Zafira deu um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e absolutamente sem piedade. Minha filha, você confundiu a pergunta com a resposta. A promessa não é para que as coisas melhorem. As coisas melhoram ou não melhoram por razões que têm pouco a ver com o que você decide no escuro de uma tenda. A promessa é para que você seja diferente independentemente do que as coisas façam. Entende a diferença? Isadora ficou quieta. Depois. Sim. E havia na monossílaba uma ressonância que surpreendeu até a própria Isadora, como se a palavra houvesse encontrado uma câmara de eco dentro dela que ela não sabia que existia. Zafira se levantou, foi até um dos baús, e voltou com uma vela nova, branca, fina como um dedo, e a colocou no castiçal de ferro que ficava no centro da mesa. Acendeu-a com um fósforo, e a chama subiu reta e quieta como se o ar dentro da tenda houvesse parado de se mover por respeito. Não precisa acontecer agora, disse a velha. Pode pensar. Pode ir para casa, dormir, voltar amanhã. A promessa que é feita com pressa tem as costas tortas. Não. Isadora olhou para a chama da vela. Não preciso pensar mais. Eu sei o que quero prometer. E sei o que vai custar. Zafira se sentou e olhou para a jovem com aqueles olhos que haviam visto tantas noites semelhantes, e também completamente diferentes, ao longo de 6 décadas de vidas observadas. Então diga, disse ela simplesmente. E a chama da vela, como por protocolo, ficou absolutamente imóvel. Isadora respirou fundo. Não o tipo de respiração que se faz quando se está nervoso. Essa era uma respiração de assentamento, de quem está colocando os pés firmemente no chão antes de dar um passo que vai mudar a direção da caminhada. Eu prometo, disse ela, e a voz saiu mais clara do que ela esperava, como água de fonte em vez de água de poça, que nunca mais vou fazer de mim mesma algo menor para caber nos sonhos que outra pessoa tem para mim. Que nunca mais vou confundir o amor que eu dou com a licença que alguém me concede para existir. Que vou aprender a diferença entre ficar porque quero e ficar porque tenho medo de ir. Silêncio. A chama da vela permaneceu imóvel. E o custo? Perguntou Zafira, com a suavidade de um médico que pergunta onde dói. Isadora estendeu a mão para o bolso do avental. Tirou a carta. A carta de Mateus, dobrada 3 vezes, com a caligrafia cuidadosa de quem foi educado para saber escrever mas que naquela ocasião havia escolhido escrever coisas que não mereciam tanta elegância. Colocou-a sobre a mesa entre elas. Esta carta é a última vez que eu leio algo assim e choro por mim mesma, disse ela. O custo é a pena. A pena que eu sinto por mim mesma quando alguém decide que eu valho menos do que eu sei que valho. Abro mão dela. E sei que vai ser difícil abrir mão, porque a pena de si mesmo é uma companhia confortável quando não se tem outra. É quente como uma coberta velha. Mas é uma coberta velha e mofada, e eu já sei o cheiro que ela tem. Zafira ficou olhando para a carta sobre a mesa. Depois olhou para Isadora. Você entende o que está prometendo, disse ela, e havia na pergunta um cuidado que era diferente do cuidado usual. Não o cuidado de quem duvida, mas o cuidado de quem quer ter certeza de que o outro entendeu o peso do que carrega. Entendo que vou falhar, respondeu Isadora. E que depois vou tentar de novo. E que isso é o que cumprir significa. A velha cigana inclinou a cabeça, e havia nesse gesto algo que se aproximava de aprovação. Não a aprovação orgulhosa dos que acham que sabem mais, mas o reconhecimento simples de alguém que viu muita gente passar pela mesma dobradiça e sabe quando alguém a atravessa com os olhos abertos. As estrelas ouviram, disse Zafira. E Isadora sentiu, não como uma sensação dramática, não como uma luz ou um tremor ou qualquer coisa que pudesse ser descrita como sobrenatural, mas como leve afrouxamento de algo que havia estado apertado por tempo demais. Como quando se tira um sapato que está pequeno demais e o pé, de repente livre, lembra que sempre soube o que era conforto. Zafira pegou a carta e caminhou até a vela. Segurou o papel inclinado sobre a chama até que a borda começasse a escurecer e dobrar. E então largou-a num prato de barro que estava ali como se soubesse que ia ser necessário naquela noite. As duas olharam enquanto as palavras de Mateus, as palavras elegantes e frias e calculadas de um homem que havia aprendido a gerenciar em vez de sentir, se transformavam em cinza.
A cinza você leva, disse Zafira. Joga no rio amanhã de manhã. Para que vá. Por que amanhã? Por que não agora? Porque a noite é para as promessas. Amanhã é para os inícios. A velha voltou para a cadeira com aquele andar sereno que parecia não pertencer ao mesmo corpo que havia subido e descido tantas vezes naquela última hora. E agora eu vou lhe dar chá, porque você está com frio e não percebeu, e vamos conversar sobre outras coisas, e você vai ficar aqui até que a hora seja de ir, e quando for a hora eu vou lhe dizer. Isadora percebeu que estava, de fato, com frio. Percebeu também que havia algo que queria perguntar. Algo que havia ficado parado na ponta da língua desde o início da conversa. Por quê? Disse ela. Por que você faz isso? Por que chama as pessoas? Por que se importa? Zafira demorou um momento para responder. Quando respondeu, foi olhando para a chama da vela em vez de para Isadora, e a voz tinha o tom de quem está contando uma história que já contou muitas vezes mas que ainda encontra algo novo em cada contagem. Porque alguém fez isso por mim, disse ela. Numa noite de verão na Romênia, que cheirava a alfazema e a cavalos suados. E a única maneira de pagar uma dívida dessas é para frente. O chá chegou trazido pela menina das tranças coloridas, que entrou sem pedir licença e saiu sem dizer uma palavra, deixando 2 xícaras fumegantes sobre a mesa com a eficiência silenciosa de quem já fez isso muitas vezes antes. E as 2 mulheres ficaram ali, na luz das velas, conversando sobre outras coisas, enquanto lá fora o rio continuava o seu trabalho antigo e as estrelas antigas continuavam o seu. A manhã chegou primeiro no rio. Isso é uma coisa que os moradores das margens sabem e os outros raramente percebem. O rio recebe a luz antes das colinas, antes das casas, antes dos rostos adormecidos. A água é um espelho que não espera, e capta o clarão do alvorecer muito antes que ele se decida a iluminar o resto do mundo. Isadora saiu da tenda de Zafira quando o céu ainda estava no estado que não é noite nem manhã. Aquela faixa indecisa de cinza azulado que precede as primeiras cores. Ela havia dormido algumas horas numa esteira que a velha havia estendido no canto da tenda. Um sono sem sonhos ou quase sem sonhos. O tipo de sono que o corpo exige depois que o espírito trabalhou. Carregava no bolso o prato de barro com a cinza da carta. Caminhou descalça pela grama molhada de orvalho. Havia deixado os sapatos dentro da tenda, e mais tarde perceberia que havia sido uma decisão inconsciente correta, pois os pés precisavam sentir o chão aquela manhã com aquela proximidade sem mediação. A grama estava fria e verde escura, e a umidade grudava entre os dedos como um toque. O rio estava exatamente como ela o havia deixado na tarde anterior, e também completamente diferente. A mesma água, não, a água do rio nunca é a mesma que era um momento antes. Mas o mesmo espaço, a mesma curva onde as margens se aproximavam das pedras grandes e lisas, o mesmo som grave e constante de corrente que vai para algum lugar com uma determinação que as coisas terrestres raramente têm. Ela se ajoelhou na beira. Mergulhou uma mão na água. Estava fria como memória ruim, aquela friagem que acorda e clarifica. Depois tirou o prato de barro do bolso, inclinou-o sobre a superfície e deixou que a cinza caísse. Por um momento a cinza ficou na superfície, espalhando-se em padrões que não tinham nome mas que eram, à sua maneira, belos. Como são belos os padrões que as coisas formam quando ainda não decidiram para onde vão. Depois a corrente a tomou, e a cinza foi, desfazendo-se, dispersando-se e tornando-se parte da água, que a levaria para onde a água levava tudo, para frente e para longe. Isadora ficou olhando até não ver mais nada. Então lavou o prato de barro no rio, com cuidado, como se lavar bem fosse importante. E era importante, da mesma maneira que são importantes os gestos finais, os fechamentos, as limpezas que dizem que uma coisa acabou e que o espaço está pronto para a próxima. Quando se levantou, a luz havia mudado. O cinza azulado havia dado lugar a um âmbar pálido que vinha debaixo do horizonte como a respiração de alguém que acabou de acordar, e os pássaros no acampamento ao redor, que ela mal havia notado estarem presentes naquela hora, começaram a sua conversa matinal com o entusiasmo de quem não entende que o mundo passou uma noite difícil. Zafira estava de pé na entrada da tenda quando ela voltou. A velha havia trocado os xales da noite por outros mais leves, cor de ocre de vinho velho, e tinha nas mãos uma cuia de algo quente que fumegava. Você voltou, disse a velha. Era uma observação, não um alívio. Devolvi o prato. Isadora estendeu o objeto limpo. E fui ao rio. Como estava? Frio. Ela pausou. E bom. É bom o frio quando você está acordada o suficiente para senti-lo. Zafira tomou o prato e o examinou brevemente, como quem confere que um trabalho foi bem feito, e depois o deixou dentro da tenda sem cerimônia. O acampamento vai partir hoje ao meio-dia, disse ela. Tem uma feira em Carmo da Serra que não podemos perder.
cavalos e panos e panelas de cobre. Ela disse isso sem nenhum sentimento particular sobre partir, que era o estado natural do seu povo para qualquer lugar que não fosse a estrada. Eu sei. Isadora olhou para o acampamento que começava a despertar ao seu redor. A menina das tranças que já estava de pé e dava milho para os cavalos, um homem velho que consertava uma roda de carroça com movimentos precisos e experienciados, uma mulher jovem que penteava o cabelo de uma criança e cantarolava algo de baixo que se misturava ao som do rio. Obrigada. Zafira fez um gesto que era meio um aceno, meio um encolher de ombros. Você foi a pessoa. Eu só fui o lugar. Ela tomou um gole da cuia. Mas tem uma coisa que precisa saber. O quê? A promessa que você fez, ela vai ser testada. Não uma vez. Muitas vezes. E em algumas dessas vezes você vai querer quebrar ela, e vai ter razões muito boas para isso, razões que vão parecer completamente razoáveis. E a questão não é se você vai resistir sempre. A velha olhou para ela com uma firmeza que não era julgamento, mas era verdade. A questão é se você vai lembrar, depois de ceder, de voltar. Isadora ficou com isso por um momento. E se eu esquecer? Zafira sorriu, e desta vez o sorriso tinha uma ternura que ela havia guardado mais fundo que os outros. Então você vai lembrar depois. E vai recomeçar. Ela virou de costas para entrar na tenda. É assim que funciona com as coisas que valem a pena. E entrou, e a lona da tenda caiu atrás dela com o som suave de um capítulo que se fecha para que o próximo possa começar. Não seria honesto dizer que as coisas mudaram de um dia para o outro. A vida raramente tem a cortesia de reorganizar-se completamente a partir de um único ponto de decisão. O que aconteceu foi mais parecido com o que acontece quando se muda uma pedra pequena num riacho. Não o curso do riacho muda imediatamente, mas a água ao redor da pedra começa, com o tempo, a encontrar outros caminhos, e esses outros caminhos, com mais tempo ainda, vão moldando o leito de maneiras que ninguém consegue prever com exatidão, mas que, olhando para trás, parecem inevitáveis. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Setembro chegou com aquelas chuvas que o sertão às vezes tem, inesperadas e generosas. E Isadora passou muitas noites ouvindo a chuva bater no telhado de pedra da casa do comendador enquanto lia ou tentava ler ou simplesmente ficava deitada com os olhos abertos e a promessa pesando com aquela qualidade específica que tem as promessas antes de virarem hábito. Houve o dia em que uma amiga lhe mostrou uma fotografia de Mateus, que havia aparecido no jornal da cidade grande por ocasião de seu noivado com a filha de um senhor de posses. Naquele dia, Isadora sentiu a pena tentar instalar-se como ela havia anunciado que faria. A pena quente e autocomplacente, a coberta velha e mofada que Zafira havia ajudado a nomear. Ela sentiu, e deixou sentir por alguns minutos, e então fez o que havia prometido que tentaria fazer. Reconheceu que a sensação era real, mas que não precisava ser definitiva, e foi ao jardim e ficou com as mãos na terra até que a terra lhe devolvesse a perspectiva, que a terra tem o costume de fazer para as pessoas dispostas a ouvi-la. Houve os meses em que não havia muito que melhoria óbvia a registrar. Dias comuns que ela havia antes habitado pela metade porque a outra metade estava esperando por alguém que a completasse. Ela foi aprendendo, devagar e às vezes com resistência, a habitar os dias inteiros. A jantar sozinha sem que isso parecesse uma derrota. A fazer planos que eram seus, para coisas que ela queria, por razões que tinham a ver com ela. Em novembro, ela começou a dar aulas. Havia uma escola da prefeitura no lado leste da cidade que precisava de alguém para ensinar botânica e ciências naturais às crianças do ensino fundamental, e a diretora, que havia sido amiga da mãe de Isadora, lhe ofereceu a vaga com a gentileza de quem reconhece talento guardado num lugar inadequado. Isadora aceitou não porque precisasse do dinheiro. A casa do comendador, por mais que houvesse decaído, ainda tinha o suficiente, mas porque havia algo que ela queria ensinar e não havia ainda encontrado quem o queria aprender. As crianças a surpreenderam. Elas sempre surpreendem, as crianças, quando você as encontra sem ter diminuído de tamanho para achar que sabe o que elas são. A menina chamada Clara, que tinha 8 anos e um jeito de olhar para as plantas como se elas pudessem responder suas perguntas, foi a primeira a ficar depois da aula para perguntar mais. Depois vieram outros. E as perguntas que faziam eram perguntas reais, o tipo de pergunta que ainda não aprendeu a ser menor do que a curiosidade que as gerou. Em dezembro, numa tarde de sábado em que o céu estava daquele azul específico do fim do ano que parece mais alto do que o azul do resto, Isadora estava no jardim quando ouviu passos no caminho de pedra que levava ao portão. Levantou o rosto da erva que estava transplantando e viu um homem que não conhecia parado na entrada, segurando um chapéu pelas abas com aquela postura de quem está educado demais para entrar sem ser convidado mas determinado demais para ir embora sem tentar.
Ele disse que havia se mudado para São Benedito no mês anterior e estava procurando alguém que pudesse lhe vender ervas medicinais porque tinha um jardim mas não tinha conhecimento. Disse isso com uma franqueza desarmante que contrastava com o acanhamento dos gestos, como se a clareza das palavras fosse a única ferramenta social que ele tinha certeza de saber usar. Isadora o convidou para entrar. Mostrou o jardim. Respondeu as perguntas com o cuidado que ela costumava ter para as perguntas que mereciam cuidado. E no final, quando ele foi embora com um embrulho de erva cidreira e um papel onde ela havia escrito os nomes e as propriedades de algumas plantas comuns, ela ficou na porta e percebeu que havia passado a última hora completamente presente naquela conversa. Sem metade dela em outro lugar. Sem aquela divisão entre o que estava acontecendo e o que poderia ou deveria estar acontecendo. Era uma coisa pequena, ela sabia. Uma tarde de sábado, um desconhecido, ervas de jardim. Não era o tipo de momento que entra nos livros. Mas havia nele o sabor específico de uma promessa sendo cumprida não de maneira dramática, mas da única maneira que as promessas importantes são cumpridas. Em pequenas escolhas repetidas até que a repetição se torne caráter. Naquela noite, Isadora foi até a janela que dava para o jardim e olhou para o céu. Não estava procurando as mesmas estrelas da noite às margens do rio. Sabia que eram outras noites, outras estrelas, outra disposição do céu. Mas havia lá em cima aquela qualidade de permanência que o céu tem independentemente do que esteja acontecendo embaixo, e ela ficou olhando e sentiu, com uma quietude que havia custado meses para construir, que havia algo que merecia gratidão naquilo tudo. Não a Zafira, exatamente, embora a Zafira merecesse sua parte. Não as estrelas, que existem sem se importar com o que os humanos fazem embaixo delas. Mas há algo que ela não tinha nome exato mas que reconhecia como a versão de si mesma que havia atravessado aquela noite e voltado diferente da que havia chegado. 2 anos depois, numa tarde de verão em que o calor dobrava o ar sobre as pedras do caminho, Isadora soube que os Caldeiras haviam voltado à curva do Rio Dourado. Soube pela menina Clara, que tinha 10 anos agora e ia à casa do comendador 2 vezes por semana para estudar botânica com um entusiasmo que havia convencido os pais de que havia algo ali que as aulas regulares não preenchiam. Clara havia ido ao mercado com a mãe e havia visto as carroças chegando, e havia corrido até a casa de Isadora porque sabia, com aquela intuição precisa que as crianças têm sobre o que importa para os adultos que amam, que seria uma informação importante. Isadora não foi imediatamente. Ficou com isso por um dia, deixando a informação assentar como se assenta a farinha numa tigela antes de começar a mistura. Havia dentro dela um certo cuidado, não medo, mas respeito por aquele espaço e por o que havia acontecido nele antes. Foi na tarde seguinte, sozinha, seguindo o mesmo caminho que havia seguido 2 anos antes. O acampamento estava no mesmo lugar, como se nunca houvesse partido, mas ela sabia que havia partido, havia percorrido feiras e estradas e outros rios, havia levado suas tendas e seus cavalos e suas panelas de cobre por distâncias que ela não poderia calcular, e havia voltado àquela curva do rio como voltam as coisas que pertencem a lugares sem morar neles. A menina das tranças coloridas estava sentada na entrada do acampamento com um livro aberto no colo. Tinha 12 anos agora, e havia trocado as fitas vermelhas por fitas azuis. Levantou os olhos quando Isadora se aproximou. Ela está esperando por você, disse a menina, com a mesma ausência de hesitação de antes. A tenda de Zafira estava no mesmo lugar. A lona vermelha e amarela com as estrelas costuradas nas bordas havia passado por 2 anos de estradas intempéries e ainda mantinha aquela qualidade de lugar que se encontra em vez de chegar, como se o interior já existisse independentemente de onde a tenda fosse armada. Zafira estava sentada à mesa baixa, com um copo de chá à sua frente e as cartas do baralho empilhadas ao lado, não espalhadas. Ela olhou para Isadora quando a jovem entrou e não disse nada por um momento. Apenas olhou com aqueles olhos que não haviam mudado nada em 2 anos. Olhos de azeitona curada em azeite, velhos e atentos. Você está diferente, disse a velha finalmente. Sei. Isadora sentou na cadeira de frente, a cadeira que havia sentado 2 anos antes. Não completamente. Ainda erro muito. Isso não muda. Zafira tomou um gole de chá. Mas o erro de uma pessoa que tem promessa é diferente do erro de uma pessoa que não tem. O primeiro tem endereço para voltar. O segundo fica vagando. Isadora sorriu. Era um sorriso diferente do de 2 anos antes, não melhor nem pior, mas diferente da maneira que são diferentes as coisas que foram usadas por algum tempo com cuidado, com marcas próprias, com uma integridade particular que vem de ter passado por alguma coisa e continuado sendo o que era. Vim te trazer uma coisa, disse ela, e tirou do bolso um pequeno embrulho de papel, ervas do seu jardim, lavanda e melissa e alecrim, amarrados com uma fita simples. Não como pagamento. Não tenho como pagar o que foi dado. Mas como?
Como a continuação de uma conversa, talvez. Zafira pegou o embrulho, abriu levemente, cheirou. Lavanda da sua horta, disse ela. E havia na observação um prazer simples e genuíno. Cheira ao sol que a criou. Ficaram em silêncio por um momento que não precisava de palavras. Lá fora, o acampamento tinha o barulho específico do meio da tarde. Cavalos, crianças, o tinir de panelas, a voz de alguém chamando alguém pelo nome. O rio corria como sempre corria, indiferente e generoso. Como vai a sua vida? Perguntou Zafira, com o tom de quem quer saber de verdade. E Isadora contou. Contou sobre as aulas e sobre Clara e sobre o jardim que havia crescido tanto que agora ocupava também o lado que havia estado vazio por anos. Contou sobre o homem do chapéu que havia voltado mais vezes, e que havia trazido livros de botânica em troca das ervas, e que havia se tornado, com aquela lentidão cautelosa que era a velocidade certa para as coisas que duram, uma presença que ela havia escolhido de propósito, de olhos abertos, com o tipo de discernimento que você só aprende quando para de confundir necessidade com desejo. Contou sobre os dias difíceis, porque havia muitos, e sobre as vezes que havia esquecido a promessa e precisado lembrar, e sobre a diferença que havia entre lembrar por obrigação e lembrar por hábito, e como o hábito estava se formando com aquela lentidão que não tem prazo mas tem direção. Zafira ouviu tudo sem interromper, com aquela atenção que era um dos seus dons mais raros e menos comentados. Quando Isadora terminou, a tarde havia avançado e a luz que entrava pela abertura da tenda era dourada e oblíqua, da qualidade do fim do dia. Em algumas horas, as estrelas voltariam ao mesmo céu em que sempre haviam estado, cumprindo o compromisso antigo de aparecer enquanto houver noite suficiente para as abrigar. E a promessa? Perguntou Zafira, não como avaliação, mas como continuação. Segue, disse Isadora. Alguns dias melhor. Alguns dias com mais dificuldade. Mas segue. A velha assentiu, e havia naquele assentimento reconhecimento de quem entende que seguir é, muitas vezes, a resposta mais completa e mais honesta que existe. As estrelas guardam as promessas, disse Zafira, com a quietude de quem está dizendo algo que acredita profundamente mas que não precisa convencer ninguém. Não no sentido de que ficam de vigia para punir os que quebram, mas no sentido de que estão lá, todas as noites, lembrando que existe uma constância possível, que o que foi dito num certo momento pode ser verdadeiro em todos os momentos seguintes, se a pessoa decidir que seja. Ela se levantou, foi até um dos baús, e voltou com algo pequeno, um cordão fino, de couro, com uma conta de vidro azul escuro pendurada nele, do tipo de azul que tem no fundo do mar ou no centro de certas chamas. Este cordão pertenceu a mulheres que fizeram promessas e as cumpriram, disse ela, colocando-o sobre a mesa entre elas. Não é amuleto. Não tem poderes. É apenas um recordatório. Um testemunho de que outras pessoas estiveram neste lugar antes. Isadora olhou para o cordão. Depois para Zafira. Por que eu? A velha sorriu, aquele sorriso mais fundo que os outros, com a ternura guardada atrás. Por que você voltou? Disse ela simplesmente. A maioria não volta. Continua o caminho e não olha para trás. E está certo, cada um tem o seu jeito. Mas você voltou. E isso me diz que a promessa está viva. Isadora pegou o cordão com cuidado. Era leve na mão, mais leve do que esperava para algo que carregava tanto. Obrigada, disse ela, e era um obrigada que havia amadurecido nos 2 anos desde o último, que havia ganhado camadas e texturas que o obrigada simples do fim daquela primeira noite ainda não tinha. Quando saiu da tenda, o sol estava quase no horizonte e o céu havia começado aquela transição lenta e irresistível do azul para o dourado para o rosa para o violeta que antecede a noite. Caminhou pela beira do rio de volta para casa, com os sapatos na mão e os pés descalços na grama, e o cordão de couro e o conta de vidro azul envoltos no punho.